As nossas boas tardes aos excelentíssimos congressistas. Vamos passar à segunda parte dos trabalhos, desta feita com a apresentação do tema Glândula pineal, ponte entre duas realidades. Vai ser apresentada pelo Henrique Lourenço, da Associação Social e Cultural Espiritualista de Viseu. Senhores, senhoras, membros da mesa deste painel, que a paz de Jesus esteja connosco. Hoje vim falar-vos de um tema fascinante, a glândula pineal. Se isto funcionar... A glândula pineal adquiriu um especial interesse para nós, espíritas, quando André Luís, através da mediunidade Francisco Xavier, veio falar-nos no livro Missionários da Luz sobre a importância desta glândula no exercício da mediunidade. Quando falamos em mediunidade, claro que nos referimos ao intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Não é de todo propriedade do espiritismo. Sempre existiu, sempre esteve presente em todas as civilizações. Sejam elas as mais antigas, aquelas que já vêm de há muito tempo, seja depois naquelas que nos chegam através de livros, como por exemplo a Bíblia, aonde está patente a interferência, o auxílio, daquilo que são as mensagens, as opiniões dos espíritos, no cotidiano dos povos, no cotidiano das pessoas. Algumas das pessoas, inclusivamente, faziam-lhes perguntas, questionavam-nos sobre as mais diversas questões. E os espíritos, aquilo que nós dissemos que são a alma das pessoas que já morreram, respondiam. A mediunidade teve no seu expoente Jesus, em que ele próprio é o médium de Deus. Um pouco mais além, Paulo de Tarso vem-nos falar exatamente sobre as vertentes da mediunidade. Na sua primeira carta aos Coríntios, fala-nos sobre os vários dons que Deus dá ao homem. O dom de falar, o dom de curar, o dom de fazer coisas extraordinárias. Na Idade Média, todos aqueles que tinham esta sensibilidade, muitas vezes foram perseguidos, devido à ignorância, devido à superstição. Foi com a doutrina dos espíritos, com o espiritismo, que verdadeiramente a mediunidade libertou-se destas amarras da ignorância, do obscurantismo, para passar a ser aquilo que sempre foi. A faculdade que permite a nós, que somos espíritos que habitamos um corpo, estar em comunicação com os espíritos que estão fora do corpo. Do mundo espiritual. Mundo esse, de onde viemos e para onde voltaremos outra vez. Mas, para falarmos daquilo que é a glândula pineal e qual é o seu papel nesta faculdade, precisamos de entender um pouco. Precisamos de entender o que é, aonde está, coisas básicas para entendermos realmente qual é a sua importância. Bom, pelo nome, a glândula pineal é uma glândula endócrina, ou seja, é uma estrutura que segrega um certo tipo de substância que vai agir num órgão, num tecido, dentro do próprio corpo. Por isso é que se chama uma glândula endócrina. Está localizada, não sei se vamos conseguir, ali. Tem uma forma cônica, de um cone. Alguns até dizem que tem uma forma de uma pinha e por isso se lhe dá o nome de glândula pineal. Vem daí. É muito pequenina, 5 milímetros, 10 centímetros, 10 milímetros, é muito pequenina. Mas, curiosamente, ela não tem par. E isto é um ponto importante. O cérebro podíamos compará-lo a uma noz. Bem, não propriamente a uma noz, a uma metade de uma noz. Se nós lhe tirarmos a casca de cima e olharmos, vemos que existem duas partes. No cérebro chamam-se hemisférios.
mas duas partes, muito rugosas, com as suas curvas. E tudo o que existe do lado esquerdo, ou quase tudo, existe do lado direito. Isto porque o cérebro é um órgão muito importante para nós. Se uma parte ficar afetada, a outra parte pode compensar. Portanto, só há uma glândula destas. E isto sempre intrigou os anatomistas, os fisiologistas, as pessoas que se dedicavam ao estudo. Sempre intrigou, porque é que será que existe uma? E não existe só uma. É que para além de existir uma, ela está quase no centro do cérebro. Está bem aconchegada. Tem todas as estruturas que de alguma forma lhes estão em comunicação e lhes estão a proteger. Logo, parece que a natureza realmente diz-nos que ali há algo que é muito importante. Bom, mas o que é que faz? As nossas ideias, a nossa opinião do que esta glândula faz, vem-se modificando ao longo dos tempos. Primeiro, já havia uma noção de que esta glândula tem alguma coisa de especial. Lá atrás, bem lá atrás, nos inícios de quem começou a estudar a anatomia, as estruturas, pensava-se que esta glândula realmente tinha alguma coisa a ver com os espíritos. Mais tarde, René Descartes veio falar-nos exatamente que neste ponto era o ponto em que o corpo e o espírito tinham um ponto de contacto. Ele disse que era ali que a alma tinha o seu assento. Claro que os conceitos evoluíram e para nós não temos uma realidade corpo-alma que se vai contactar num ponto, mas é um pouco mais complexo do que isso. Hoje, a nossa opinião sobre o que é que a glândula pineal faz mudou um bocadinho. Nós agora temos a noção de que a glândula pineal é o relógio biológico do corpo. É a glândula que diz ao corpo quando é que é dia, quando é que é noite, se estamos no verão, se estamos no inverno, o passar dos anos. É esta glândula que faz isto. E como é que ela faz? De uma forma muito simples. Quando estamos na presença de luz, como por exemplo estamos agora, ela secreta, deita cá para fora uma hormona que se chama... Não, peço desculpa, foi engano. Quando estamos na presença de luz, ela produz uma hormona que se chama serotonina. Quando a luz se apaga, ela deita cá para fora uma hormona que se chama então melatonina. Melatonina não é a melanina. A melanina é a substância que nos dá a pigmentação da pele. É a melatonina, a hormona que é secretada pela glândula pineal. E como é que é isto? Bom, a melatonina é um derivado de uma coisa que tem um nome muito complicado que se chama triptofano. Então, quando estamos na presença de luz, o corpo, a glândula pineal, pega nesta massa e começa a transformá-la por aí afora até chegar à fase ali, serotonina. E então guarda, fica numas vesículas à espera que a luz se apague. Quando a luz se apaga, esta hormona, esta substância, passa então para a fase seguinte, que é a melatonina, e a melatonina vem cá para fora. Bom, quando está a luz, o que é que acontece? Todos nós vemos, ou seja, os órgãos receptores que nós temos, que nos dão o vislumbre do mundo, que nos permitem ver, são os olhos. Esses olhos têm umas células muito específicas, que se chamam células fotorreceptoras. São células fotorreceptoras. Ou seja, quando há luz, aquelas células são estimuladas. Esse estímulo para a produção da melatonina é como um semáforo vermelho. Portanto, sempre que existe esse estímulo, temos o sinal de stop. E então, chega ali naquela zona, que é o núcleo supraquiasmático, e a coisa para ali. Quando a luz se apaga, então o sinal de vermelho passa a verde e então vem por aí afora e há um estímulo que diz à glândula pineal, então sim, agora podes produzir melatonina. E a glândula pineal
deita cá para fora a melatonina. Fácil, não é? Bom, o que é que afinal de contas esta hormona tem tão especial para nós falarmos dela? Bom, tem muitas coisas, mas uma delas dá-nos sono, que não é exatamente o sono que nos dá depois das refeições, mas dá-nos sono. A seguir já vamos falar um bocadinho mais sobre o que é que esta hormona faz. Bom, eu quando comecei a estudar a glândula pineal, pensava que era capaz de fazer a ponte entre estas duas realidades. Começava a estudar e claramente que via, afinal de contas, eu percebia claramente porque é que a glândula pineal é a glândula da vida mental. Porque é que está relacionada com os mecanismos da mediunidade, da percepção extracorporal. Mas como qualquer jovem impaciente, eu depois desiludi-me, tenho que vos confessar. Porque afinal de contas eu começava a estudar a glândula pineal e eu só via esta coisa da luz, acende a lâmpada, apaga a lâmpada. Vem a melatonina para aqui, vai a serotonina para além, vem isto e vem aquilo. E eu não percebia. Sinceramente, como é que uma realidade, que é uma realidade cronológica, tem a ver com uma realidade espiritual, tem a ver com uma realidade tão sensível como é o pensamento e a mediunidade. Mas como todos os jovens aprendemos, nem todas as respostas nos chegam fáceis de mão beijada. Às vezes temos que pensar um pouco nelas, temos que refletir, temos que meditar. E então um dia estava a pensar, e surgiu, e veio-me à cabeça, então afinal de contas o que é o pensamento? Ou melhor, como é que o pensamento se transmite? E depois pensei, realmente, o pensamento também se transmite-se por ondas. E essas ondas têm frequências específicas. Se tivermos uma onda muito rápida, temos uma alta frequência. Se tivermos uma onda mais lenta, temos uma baixa frequência. E depois lembrei-me que a luz também é assim. A luz também se propaga por ondas e também tem frequências. E mediante essas frequências, vamos vê-las mediante uma coloração diferente. Nós, os humanos, vemos todas a gama de frequências abaixo do violeta e acima do vermelho. Por isso é que às vezes ouvimos falar nos raios ultravioletas, aqueles que estão acima do violeta, e infravermelhos, aqueles que estão abaixo do vermelho. Nós só conseguimos ver aquela gama, mas existem outras. Mas mesmo assim não chegava. Chegar a essa comparação não chegava. Então, afinal de contas, o pensamento é algo muito sutil. E a glândula pineal não é diretamente estimulada pela luz. Afinal de contas, está no meio do cérebro. É estimulada indiretamente. Nós temos os olhos, recebemos a luz e depois há aquele todo circuito. Continuei a estudar mais um pouco e depois dei-me conta de uma coisa. Lá bem atrás, no início da nossa evolução filogenética, lá bem atrás, a glândula pineal, sim, ela foi estimulada diretamente pela luz. De tal forma que antigamente, e continua a haver, em alguns animais, nos peixes, nos lagartos, ela está à superfície. Não está tão aconchegada, está mesmo à superfície. E de tal forma que é translúcida. Podemos-la ver aqui. E as células que ela lá tem, sim que são fotorreceptoras. Elas são estimuladas diretamente pela luz. Para além disso, nas aves, pensa-se que ela também é sensível ao magnetismo. Pensa-se que é uma das responsáveis por as aves saberem tomar o rumo. Quando fazem as viagens de migração, pensa-se que a glândula pineal tem um papel importante. Então depois comecei a refletir mais um pouco. A glândula pineal no início era sensível a uma vibração sutil, mas material. À medida que vai havendo a evolução das espécies, ela vai entrando mais para dentro. Ela vai ficando interna.
Vai deixando de ser estimulada por algo que é material, por ondas materiais, e passa a ser sensível a ondas mais sutis, talvez ao pensamento. Então, depois senti uma alegria, pelo menos penso que será assim. Penso que no início, para que ela hoje seja sensível ao pensamento, para que ela hoje seja sensível a uma realidade muito sutil, antes teve que ser estimulada, teve que passar por um período de treino em que ela foi crescendo na sua sensibilidade, foi-se adaptando para que no homem seja realmente capaz de albergar aquilo que nós somos, espíritos, seres pensantes. Bom, mas André Luís não se fica por nos classificar a glândula como sendo a glândula da vida mental. Fala-nos exatamente que é a glândula da mediunidade. Pensa-se que ela é capaz de passar uma informação, que é a informação do pensamento, que é a informação do mundo espiritual, e de transformá-la de tal forma que seja possível integrá-la depois no cérebro. O cérebro não entende o cérebro só entende algum tipo de linguagem. Uma linguagem química, uma linguagem que depois transforma-se talvez numa linguagem elétrica. São as sinapses, são os neurónios, são os neurotransmissores, é tudo isso. Mas o pensamento não é isso. Nós sabemos que mesmo fora do nosso invólucro físico, fora do corpo, pensamos. E o pensamento não é um atributo do cérebro. Então, há uma linguagem, há uma forma, que é o pensamento, e depois há uma fórmula que é como o cérebro enquadra as coisas. Então, pensa-se que a glândula pineal seja exatamente este descodificador. Pegue no pensamento, transforma-o e depois de forma a que o nosso cérebro consiga compreender, consiga entender. Talvez seja pela ligação a esta estrutura, que é outra palavra pouco usual, que seja o tálamo. O tálamo é como se fosse a secretária eletrónica de algum executivo. Recebe muita informação e depois seleciona a informação que é pertinente para chegar lá acima ou não. Mas seleciona quase toda. Portanto, talvez seja um pouco por aqui. Seja a pineal capaz de captar, descodificar. E através depois do tálamo, possa depois enviá-la aos vários centros. Se esta informação for enviada para a nossa parte de trás, nós, que é responsável pela visão, nós seremos capazes de ver os espíritos. Se a informação for enviada para a parte da fala, seremos capazes de transmitir através da audição o que os espíritos nos querem dizer. Da escrita, da audição. Então, talvez seja este mecanismo. Tenhamos um órgão sensível, um órgão descodificador, e depois que essa informação seja difundida e seja interpretada, para que nós nos possamos dar conta daquilo que nos está a chegar. Fala-nos também que é a glândula da sensibilidade. É a glândula da emoção. É a glândula que no início da nossa vida freia os instintos e que depois ao longo nos permite retomar aquilo que são as experiências do passado. Bom, há bocado dissemos que íamos falar um pouco mais desta hormona que se chama a melatonina. De facto, a hormona, a melatonina, é extremamente inibitória. Ou seja, é ali um sinal de stop muito grande. Praticamente, aonde ela chega, ela diz, para. No início, a glândula pineal, deita cá para fora muita concentração de melatonina. E como a melatonina é deitada pelo sangue, ela chega a muitos sítios, inclusivamente aos órgãos genitais. Então, ela diz assim, calma, não vão a lado nenhum.
A partir da adolescência, há ali um período em que coincide, mais ou menos, com aquilo que se denomina a calcificação da glândula pineal. A glândula pineal torna-se menos funcional biologicamente. Os índices de melatonina baixam, o sinal de stop já não é tão grande e então dá-se aquilo que é a adolescência. Os rapazes e as raparigas começam a adquirir aquilo que são os caráteres sexuais secundários e então começa aí a desenvolver aquilo que é a sensibilidade. Bom, não queria deixar de falar também, se isto já de alguma forma vamos sabendo mais, a glândula pineal parece que está envolvida em muito mais coisas. Parece que está envolvida em muito mais processos. Um dos quais, por exemplo, em alguns padrões de psiquiatria. Por exemplo, no Alzheimer. Por exemplo, na depressão. Pensa-se que esta glândula tem um papel. Ainda não se sabe bem como, há estudos a decorrer. Mas pensa-se que ela está envolvida em alguns processos, podemos chamar de processos psiquiátricos. Bom, das linhas de investigação, aquela que mais curiosa, pelo menos que eu achei, é esta. Consideram que a melatonina é quase um elixir da longevidade. Como? Bom, fizeram esta relação. À medida que os níveis de melatonina baixam, os níveis dos chamados radicais livres sobem. Bom, trocando isto por miúdos, que é um pouco complicado. Se pudéssemos considerar as nossas células como uma casa, toda a casa tem um centro e normalmente é a cozinha. Então a cozinha, poderíamos dizer que a cozinha da célula é o núcleo. E no núcleo há lá várias coisas, uma delas que é o ADN, que hoje já foi falado aqui. Então o ADN é quase como um livro de receitas. Quando nós precisamos de cozinhar qualquer coisa, vamos ao recibo de receitas e copiamos o que lá está. Um bocadito mais, um bocadito menos e dá-nos um bolo, dá-nos um frango assado, dá-nos aquilo que quisermos. Bom, à medida que esta consulta vai sendo feita, o livro vai estando em contacto com alguns elementos e vão estragando. Então, esses elementos, alguns desses elementos são radicais livres e que vão alterando esta forma de culinária. Então as coisas não vão saindo bem. É um bocadito mais de farinha aqui, é um bocadito mais de azeite além. Então as coisas não vão sair assim tão bem. Então, o que é que acontece? A melatonina vai agarrar tudo isto. E pensou-se que, bom, se nós continuarmos a agarrar isto tudo, impedimos aquilo que é um processo fantástico que é um envelhecimento. Mas parece que não é bem assim, porque a melatonina tem muitas outras coisas e que se calhar ela baixa por uma razão, e é uma razão muito válida, porque depois ela vai nos prejudicar outras áreas do nosso equilíbrio biológico. Bom, parece que se tivermos alguns problemas na glândula pineal, também pode haver algum problema na memória. Bom, eu iria falar, mas já tenho aqui a luz acesa, um pouco sobre aquilo que é o passe magnético e a influência do passe também na pineal, mas também num líquido que nós temos no cérebro, que é o líquido cefalorraquidiano, que é um líquido, é uma solução eletrolítica, permite trocas de íons, tem propriedades elétricas. E a questão é esta. Quando nós damos ou recebemos o passe, de facto, não é só a água que magnetizamos, mas nós próprios temos uma solução capaz de receber essas trocas de energias. E, curiosamente, esse líquido entra em contacto. Ela banha a glândula pineal. Então, como ela também tem alguns resquícios de ser sensível ao magnetismo, pode ser que tenha alguma importância, desde que seja feito com a sintonia correta. Desde que nós possamos entrar em contacto com as vibrações corretas. De outra forma, se entrarmos de vibrações que não são más, também recebemos esse efeito.
Só para acabar eu peço. Há bem pouco tempo eu estava a ouvir um conferencista que a dada altura, de uma forma muito irónica, ele estava a expor um tema que tocava um pouco na evolução. E ele, de uma forma muito irónica, disse: Bom, alguém que esteja aí que seja criacionista, vamos passar isso à frente e digamos que Deus existe e que Deus criou a evolução. Bom, a questão é que Deus existe. E sim, Deus... Não existem saltos na obra de Deus. Não existem obras de improviso. Tudo obedece a uma evolução cuidada. Tudo tem os passos. Então não há saltos. Tudo acontece no seu tempo. Com a glândula pineal, pelo menos a minha hipótese é que também seja assim. Ela começou a ser sensível a ondas materiais e, à medida que foi evoluindo para as espécies mais elevadas, ela adquiriu uma sensibilidade especial. Mas teve que ultrapassar todo este treino, porque na obra divina não existem improvisos, não existem nada de inútil. E todos evoluímos do átomo ao arcanjo. Muito obrigada. Eu disse que